Independente do tempo que você esteja vivendo, independente das condições do nosso país, desse caos político, desse caos religioso, independente de tudo que estiver acontecendo ao seu redor, saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que caminha no meio de sua igreja. O nosso Deus está preparando as suas testemunhas e já está derramando uma unção especial para que as suas testemunhas, elas acordem aqueles que estão dormindo e para que estas testemunhas sejam iluminadas pela unção do Espírito Santo. A igreja é o castiçal de ouro e o nosso Deus está acendendo aos poucos cada lâmpada desse castiçal. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo que já está acendendo as lâmpadas do castiçal. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros. Jesus Cristo é aquele que não perdeu o controle da verdadeira igreja, das verdadeiras testemunhas do Senhor. E é sobre isso que nós precisamos meditar no dia de hoje, queridos. Porque o nosso sumo sacerdote, aquele que mostrou no Antigo Testamento as sombras, ele está cumprindo na igreja agora com as realidades. Você sabia que muitas coisas, ou quase todas as cerimônias do Antigo Testamento eram sombras do que Deus estaria fazendo e revelando na igreja e através da igreja? Vai lá comigo em Apocalipse no capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus Cristo é aquele que tem em sua mão as 7 estrelas. Estrelas, na palavra de Deus, está falando especificamente da herança espiritual. Jesus Cristo tem em sua mão toda a herança espiritual. Herança espiritual essa que foi prometida a Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu. E ali está falando sobre a igreja, sobre a descendência espiritual. Mas eu quero que você note que o texto fala que ele, Jesus Cristo, é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Se você recuar um pouquinho, no capítulo 1, você vai perceber também que esses candeeiros é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. As cartas que foram escritas às igrejas registradas aqui em Apocalipse, essas cartas foram direcionadas literalmente para os anjos da igreja, que era a liderança da igreja na época, mas essas 7 igrejas representam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em todas as épocas. O número 7 representa a plenitude do poder de Deus. E aqui, quando fala de 7 candeeiros, está falando de uma mensagem que foi entregue para a igreja em sua plenitude, ou a igreja na plenitude do poder de Deus. Então, os 7 candeeiros é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é o sumo sacerdote que está caminhando no meio de sua igreja. Esse é o tempo, queridos, que nós vamos ver os verdadeiros cristãos. Nós vamos ver realmente quem ora, quem medita na palavra. Porque Jesus está andando no meio da igreja, iluminando, acendendo, abrindo os olhos e o entendimento daqueles que se colocam com suas lâmpadas nas mãos para fazerem parte desse candeeiro. Agora, tudo aquilo que nós vemos, como eu falei no início do vídeo, tudo aquilo que nós vemos se cumprindo agora na nova aliança, Deus ele mostrou na antiga aliança. O livro de Hebreus fala de maneira perfeita a respeito dessas sombras que aconteciam no Antigo Testamento e que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, está cumprindo na nova aliança. Vamos entender um pouquinho a respeito da importância do candeeiro estar aceso e desse trabalho do sumo sacerdote acendendo as lâmpadas desse mesmo candeeiro. Olha o que diz Levítico, capítulo 24, vamos ler dos versículos 1 a 4, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Presta bastante atenção, queridos. Era o povo, os filhos de Israel, que levavam até Moisés o azeite puro, batido para o candelabro.
E aqui nós encontramos um princípio importante, porque Moisés, ele vivia ali, fazia aqueles rituais, mas era a sombra. E agora, na nova aliança, nós precisamos trazer o azeite diante de Deus. Lembra da parábola das 10 virgens? As virgens precisam estar com suas lâmpadas preparadas e com seus azeites nas mãos. Continua aí a leitura. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Você notou aqui que era preciso levar aquele azeite batido para Moisés, e a lâmpada precisava, era necessário que aquela lâmpada ficasse acesa continuamente. Se as nossas lâmpadas não estiverem acesas continuamente, nós não vamos conseguir enxergar, nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Se o azeite estiver em nossas lâmpadas, nós teremos a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos enxergar a vontade de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Como diz a parábola das 10 virgens, esse mundo que nós conhecemos está para viver à meia-noite, o período mais escuro da história. E esse período mais escuro da história fala a respeito da escuridão que estará dentro do coração do homem, e a escuridão que não permitirá que as pessoas enxerguem a verdade de Deus. E nós estamos vendo isso em várias nações do mundo. Coisas que são óbvias. Homens que são realmente malignos não estão conseguindo ser identificados por causa de sua malignidade, porque muitos cristãos estão dormindo, confundindo o que é bem com o mal e o que o mal com o bem. Agora, continua a leitura aí, o versículo 3. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Olha o versículo 4. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. As lâmpadas, elas deveriam estar em ordem e elas deveriam estar acesas continuamente. Você sabia que em todo aquele ritual que era feito ali dentro do santuário, o único item que iluminava todo aquele ambiente era justamente o candelabro? E esse candelabro, ou a menorá, né, que é a palavra no original, ou o candeeiro, que é registrado em Apocalipse, você sabia que esse candeeiro precisa estar iluminado e trazendo para a realidade? A igreja precisa estar em oração e meditação na palavra de Deus para estar iluminada. Eu falo no vídeo da parábola das 10 virgens, que estar iluminado representa a vida de oração e a vida de meditação na palavra de Deus. Queridos, eu não tenho nada contra os devocionais. Esses devocionais que nós recebemos diariamente, existem cristãos que fazem correntes desses devocionais. Mas você já notou que a maior parte desses devocionais, eles são devocionais puramente com uma palavra simples, devocionais rasos, que eles servem apenas para te motivar ou para te fortalecer naquele dia. E sim, queridos, esses devocionais, eles têm ali o seu proveito, eles têm ali a sua importância. Muitas vezes nós somos fortalecidos através desses devocionais. Mas para manter a lâmpada acesa, é preciso ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. É por isso que muitos irmãos que têm aqui a inscrição no canal, eles não conseguem ficar até o final do vídeo. Porque esse canal aqui, ele é justamente um canal para que você medite comigo. Meditação é se aprofundar na palavra de Deus. Eu falo no vídeo da parábola das 10 virgens a respeito dessa lâmpada que precisa estar acesa, quando nós lemos Salmos capítulo 119 e o versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ali o texto está falando a respeito de alguém que pega um recipiente e com esse recipiente físico na mão, ele é guiado para entender a vontade de Deus. A luz, um recipiente físico. Agora, essa lâmpada que é esse recipiente físico, ela não pode, queridos, estar apagada, porque em um mundo escuro nós não vamos enxergar a vontade de Deus para as nossas vidas, nós não vamos enxergar o cenário escatológico. Salmos capítulo 133 fala a respeito de uma comunhão dos irmãos que agrada ao Senhor, e essa comunhão é como
o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, e ele fala sobre aquela unção descendo para a barba e suja as vestes desse sacerdote. Arão é a figura, na verdade, Arão é o primeiro sumo sacerdote, e quando o texto fala em Salmos capítulo 133, que Deus se alegra com a comunhão, que é agradável ao Senhor a comunhão dos irmãos, ali não está falando de uma comunhão simples. Ali está falando sobre uma comunhão e uma comunhão em oração. Arão foi o sumo sacerdote, e quando esse texto fala sobre essa comunhão, está falando de uma comunhão com oração. A unção só será derramada se você estiver em comunhão com os irmãos e se você tiver vida de oração. Então, queridos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O recipiente nas suas mãos. E quando nós estamos em comunhão e temos vida de oração, a unção que foi derramada sobre a cabeça de Arão e percorreu para a barba dele, essa unção é uma unção derramada, é o azeite necessário para acender a lâmpada. Você tem vida de meditação, lâmpada para os meus pés. Você tem vida de oração, a unção que derrama o azeite para essa lâmpada. Essas são as duas atitudes mais importantes para acender a menorá, para acender o candeeiro. A igreja só estará acesa quando ela tiver vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Jesus Cristo é aquele que está caminhando no meio dos 7 candeeiros, e essa luz precisa estar acesa durante todo o tempo. Agora, queridos, nós vemos que no final dos tempos, Deus estará usando algumas pessoas, que nós temos falado aqui nos vídeos do canal, as 2 testemunhas, para acender ou para abastecer esse candeeiro. Vai lá comigo em Zacarias. Zacarias, capítulo 4. Vamos ler todo esse texto que fala a respeito de Zorobabel. Queridos, Zacarias capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 14, que nós vamos meditar em cada um desses versículos, nós notamos que Zacarias, ele é a figura da igreja que está sendo despertada. E Zacarias, ele desperta de um sono para Deus mostrar para ele o que estaria acontecendo nos nossos tempos e até mesmo no final ou no início da última semana, que é a semana de Daniel. Zacarias, ele recebe uma mensagem muito profunda e extremamente profética. Nós vemos também que neste texto, nesse contexto da época de Zacarias, Zorobabel, que é sim a figura do próprio Jesus Cristo, ele é usado para falar, para mostrar o que Deus faria naquele tempo e para também falar a respeito do tempo do fim. Zorobabel, o contexto de Zacarias, o contexto de Zorobabel, nos mostra o que ele estaria fazendo. Vamos ler cada versículo aqui, e mais uma vez eu peço, queridos, que você tenha ouvido, tenha paciência para meditar nessa revelação tão profunda e compreender que Jesus Cristo é aquele que está caminhando no meio da igreja. Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: Você notou aqui, eu li até um pouquinho do versículo 2, mas você notou aqui que o profeta Zacarias diz que o anjo falava com ele e despertou o profeta. O profeta aqui representa a igreja que está sendo despertada no tempo que nós estamos vivendo. Mais uma vez eu cito a parábola das 10 virgens. Quando Deus estará despertando através de suas testemunhas as 10 virgens que dormem. É bem verdade que todas elas despertam, umas para a condenação eterna e a outras para entender o cenário que nós estaremos vivendo. Agora, Zacarias é a figura da igreja é a figura da igreja que está dormindo e acaba sendo despertada para receber as revelações. E essas revelações, queridos, não são revelações novas. São revelações que Deus estará abrindo os olhos da igreja para que essa igreja compreenda todas essas revelações. Continua aí o versículo 2. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Você notou aqui que ele está vendo essa figura do azeite em cima, o azeite em cima com suas lâmpadas e 7 tubos. Esses tubos estão sendo conectados para que o candelabro, né, para que o castiçal seja abastecido. Você entende isso, queridos? Que é preciso azeite
para acender o candelabro, para que aquele candelabro fique iluminado. E é exatamente isso que Deus está começando a fazer agora com a igreja, colocando servos e servas do Senhor para terem vida de oração, para terem vida de meditação na palavra, para que essa igreja, em unidade, possa estar iluminando, possa estar acesa. Olha o versículo 3. Junto a este, presta atenção nisso, que isso aqui é extremamente profético. E mais uma vez eu falo, se você não entender, não compreender o ensino das duas casas de Israel, certamente esta profecia de Zacarias ficará bloqueada para você. Muitas pessoas colocam aqui comentários nos vídeos dizendo não tem nada a ver com a igreja, né? As duas testemunhas são pessoas literais, mas eu volto a repetir. O ensino das duas casas de Israel é fundamental para entender a profundidade do que Zacarias recebeu. Versículo 3. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Olha só, o profeta ele tinha dúvidas também. Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Olha que lindo isso aqui, queridos. É claro que Zorobabel era um homem fraco e falho, sujeito às mesmas paixões que nós, mas apenas como figura do próprio Jesus Cristo, que não agiu e não está agindo pela força de seu braço humano, mesmo tendo passado por esta terra. Zorobabel recebe ali a força do Espírito Santo para que a igreja compreenda que Jesus Cristo age através da igreja, não por força, mas através do poder do Espírito Santo. E ele diz: haja graça e haja graça para ela. A igreja estará agindo através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Aqui, Zorobabel estava sendo encorajado a construir o templo. Eu sei que você conhece a história. Um dos templos mais conhecidos, né, de todos os templos que foram construídos, foi o templo que Zorobabel ajudou a edificar. E sim, Zorobabel foi uma figura muito importante na reconstrução desse templo. Agora, como você sabe, e os profetas também falaram que a glória da segunda casa seria ainda maior, e o que isso significa? Significa que a casa, né, que o Israel de Deus, na graça, na nova aliança, seria uma casa muito mais excelente. Nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele hoje habita em nosso coração. A glória da segunda casa será ainda maior. E essa casa, que eu vou estar falando em futuros vídeos, também será o grande exército, o povo do Senhor com seus corpos glorificados, reinando com Cristo no milênio. Agora, Zorobabel como figura do próprio Senhor que edificou a casa, lembra a revelação do apóstolo Pedro quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus vira para ele e diz assim: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. E sobre esta pedra, ou sobre o quê? Sobre esta revelação que você teve, Pedro, edificarei a minha igreja. Consegue notar aqui essa conexão e essa figura que é Zorobabel? Aquele que edificou uma casa física, literal, para o povo de Deus em tempos antigos, é a figura do próprio Cristo, que é a pedra. O Jesus Cristo é a principal pedra, é aquele que é a base, que é o fundamento da igreja. Agora vai lá comigo no versículo 10, que diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, presta atenção, queridos, os pequenos começos, né, ou os humildes começos, está falando de coisas simples que são figuras que mostram coisas grandiosas que viriam no futuro. O pequeno começo, aqui, na época de Zorobabel, fala a respeito de uma casa, de uma pequena casa, ou de uma casa literal, física, que estava sendo começada, que tinha sido construída, edificada, que foi importante naquele tempo, mas era apenas um humilde começo, porque Jesus Cristo estaria levantando as suas duas casas de Israel, as duas testemunhas, para que assim a glória da segunda casa fosse ainda maior. Continua aí, ainda no versículo 10. Pois quem despreza os dias dos humildes começos, esse alegrar-se-á
vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E esses 7 olhos do Senhor fala a respeito, queridos, da perfeição de Deus em enxergar todas as coisas na terra. Os 7 olhos do Senhor está falando da manifestação do Espírito Santo e da onisciência de Deus. Você sabia que os olhos de Deus percorrem toda a terra porque ele é onisciente? E Deus estará agindo com esses olhos sobre toda a terra através da igreja. Ele não precisa da igreja para ser onisciente, mas por causa de sua onisciência, ele estará usando a igreja em todos os cantos da terra com muito poder e graça na plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude que representa os 7 castiçais, a igreja cheia do Espírito Santo, agindo com poder e graça em toda a terra. Agora, continua aí comigo o versículo 11. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Queridos, a igreja é os 7 candeeiros, é os 7 castiçais. Só que Deus estará levantando as suas 2 testemunhas, e essa figura que você está vendo aí, com as 2 oliveiras e o castiçal no meio. E o que isso significa? Significa que essas 2 testemunhas, como relatado aqui no versículo 14, são os 2 ungidos do Senhor que assistem diante desse mesmo Senhor de toda a terra. A igreja estará sendo iluminada por causa das 2 testemunhas. Existem muitos cristãos que nós conhecemos hoje que estão dormindo para as profecias que já estão acontecendo porque estão conectados com teologia de homens. Você sabia que as 2 testemunhas são judeus e gentios que em Cristo Jesus são esses 2 profetas que assistem diante do Senhor? E mais uma vez eu vou insistir em todos os vídeos, queridos. Você precisa conhecer o ensino das 2 casas de Israel para saber que as 2 testemunhas do Senhor, ou essas 2 oliveiras que estão ao lado do castiçal, que estão ao lado do candeeiro, são um grupo de pessoas que fazem parte de judeus e gentios, as 2 testemunhas do Senhor, né, que vieram ali das 2 casas de Israel, como eu expliquei em vídeos anteriores, são essas testemunhas que vão estar abastecendo o candeeiro. E é muito interessante também que o versículo 12 fala sobre esses 2 raminhos de oliveira que estão junto ao Senhor de toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e esses 2 tubos de ouro vão verter azeite dourado. E o que isso significa? Significa que essas 2 testemunhas vão estar com uma unção especial no final dos tempos para acordar os cristãos que ainda estão dormindo. Tremenda e profunda essa revelação, meus amados. Então, medite na palavra de Deus, sabendo que é necessário ter vida de oração, ter vida de meditação na palavra de Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que já está caminhando e já está passeando no meio dos 7 candeeiros. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui essa meditação te agradecendo pela tua companhia, te agradecendo por todo o incentivo, e peço mais uma vez que você visite aqui a descrição do canal. Visite aqui a descrição do canal porque existem situações importantíssimas para que você abençoe o canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Existem diversas maneiras de você estar incentivando e ajudando o nosso canal. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.